De volta ao Brasil, o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, negou nesta terça-feira um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a retirada da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Bolsonaro, aliás, informou que deve voltar ao Brasil nas próximas semanas. De Brasília, os detalhes com Berenice Leite. O corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para rever a decisão de incluir a minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres durante busca e apreensão da Polícia Federal na casa dele. O ministro do TSE argumentou que o documento tem conexão com a investigação e negou que, nesse momento do processo, não seria mais possível apresentar provas novas, como alegou a defesa. O ministro afirmou ainda que um clima de articulação golpista ainda ronda as eleições de 2022. A inclusão da minuta atende a um pedido do PDT em uma das ações que o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores ainda em julho do ano passado, quando Bolsonaro fez críticas às urnas eletrônicas. Esse tipo de ação pode, inclusive, o tornar inelegível. A minuta em questão trata-se de um rascunho de decreto presidencial para instaurar estado de defesa no TSE. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça disse que o documento não tem fundamento legal, tem vários erros de português e que não tem ideia de quem o elaborou. Torres disse ainda que não colocou o documento na própria estante e acredita que uma funcionária tenha feito isso. Além de Anderson Torres, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi incluído em um dos inquéritos que investiga os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes. Bolsonaro continua nos Estados Unidos, mas em entrevista recente a um podcast na semana passada, disse que deve voltar ao Brasil nas próximas semanas. O ex-presidente não comentou as investigações e prometeu fazer uma oposição responsável. Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Se bem que em 30 dias já fizeram muita coisa errada. Costumo dizer que o Brasil não precisa de oposição ao governo do PT. Eu tenho que continuar na política, né? Aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência de liderança de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. O Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República para que Bolsonaro seja investigado como um dos autores intelectuais por incitação dos atos de vandalismo. De Brasília, Berenice Leite. Roberto Mota, a polêmica minuta ainda pode prejudicar o ex-presidente de alguma forma? E o que esperar do retorno de Bolsonaro ao Brasil? Adriana, eu não tenho competência jurídica para entender essa decisão do ponto de vista legal e muita gente que tem não consegue, né? Não consegue explicar. O ex-ministro Anderson Torres já deu uma explicação para a existência desse documento. O que eu posso dizer é que a justificativa que ele deu corresponde à minha experiência na política, né? Eu já contei isso aqui. Quando você está na atividade política, você recebe uma enorme quantidade de documentos em todas as circunstâncias. A maioria você nem lê, você joga em uma pasta, em uma gaveta e fica lá, né? E um dia, quem sabe, você joga aquilo fora. Agora, me parece que existe, sim, um projeto, uma ideia fixa de tirar o presidente Bolsonaro do jogo político, de um jeito ou de outro, né? Eu acho que ele continua uma liderança importante, e essa liderança não vai sumir. As pessoas que apoiaram e que o apoiam não vão deixar de apoiar o presidente Bolsonaro por causa desse ataque ao qual ele está submetido. E a gente só pode esperar que em algum momento isso acabe e a gente volte a viver num país onde a diversidade de opiniões e de posições políticas seja novamente encarada com tranquilidade. Bom, Amanda Klein, o TSE acertou ao manter a minuta nesse processo de investigação?
Claro que sim, Thiago, é uma peça importante. Gente, é que nem interpretação de texto, é uma coisa muito simples, você não pode desconectar esses pontos. Cada uma dessas provas, cada um desses conteúdos serve como a formação, como se você estivesse conectando os pontos de um contexto geral. Então, você tem a reunião do Bolsonaro com embaixadores, tentando convencê-los a atacar as urnas e tentar sempre questionar a legitimidade e a lisura do pleito. Antes disso, você teve várias declarações, várias lives do presidente Bolsonaro questionando de novo a legitimidade, o funcionamento das urnas eletrônicas, jogando aquele manto de desconfiança. Isso ele fez para a população brasileira. Aí ele ataca a própria República, né? Ele como presidente no cargo, falando sobre as urnas para uma plateia estrangeira. Depois disso, você tem o PL, por exemplo, entrando com ação, questionando o pleito, mas só uma parte das urnas e somente no segundo turno essas urnas teriam tido algum tipo de fraude, algum tipo de mau funcionamento, então você teria que fazer uma recontagem dos votos, que está a nova eleição. Depois você tem a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, os ataques de 8 de janeiro, uma minuta de golpe encontrada na casa de Anderson Torres, e que consistia em decretar um estado de defesa e sobre o Tribunal Superior Eleitoral, mudar o comando, instituir como se fosse um novo grupo constituído principalmente por militares para comandar o Tribunal Superior Eleitoral, certamente anular as eleições, talvez fazer uma nova eleição ou então levar o país ao caos. Antes disso, você teve toda a mobilização dos insatisfeitos, dos vândalos ali em frente aos quartéis generais, e essa desmobilização nunca foi levada a cabo por Bolsonaro. Em seguida, você tem as revelações da semana passada acerca do senador Marcos Duval, né, relacionados ao senador Marcos Duval, que diz que esteve no Palácio do Alvorada, ele se confunde todo, mas enfim, esteve na presença do presidente Jair Bolsonaro com o ex-deputado Daniel Silveira, arquitetando ali uma trama, um plano golpista para não reconhecer o resultado das eleições. Não tem como você desconhecer um desses pontos. Ainda teve agora a revelação de que um hacker, aquele Walter Delgatti, contratado pela Carla Zambelli, tentou clonar o telefone do ministro Alexandre de Moraes, do STF. São muitos pontos, não tem como você desconsiderar isso numa ação mais ampla que pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Isso é uma ameaça, é um risco real, não é nem uma ameaça, é um risco, até porque o TSE já cassou um mandato do deputado Francisquini ainda em 2021 por desinformação contra as urnas. E o Alexandre de Moraes avisou muito firmemente naquela ocasião, e todo mundo sabia que ele seria o presidente do TSE, que se houvesse nova investida contra a legitimidade das urnas eletrônicas, uma ação coordenada, deliberada, como a que foi levada a cabo pelo presidente da República, essa pessoa sofreria as consequências na justiça. Não é surpresa, não é novidade para ninguém. Aliás, eu já ouvi de aliados muito próximos a Jair Bolsonaro, que inclusive contaram com a influência do presidente para serem eleitos, que é grande a possibilidade de que ele se torne inelegível. E isso não é uma caça ao ex-presidente da República, muito pelo contrário, é algo que o próprio Jair Bolsonaro plantou e que provavelmente ele vai colher. Se todos esses dados serão suficientes para levar à sua inelegibilidade, não sabemos, mas que é uma possibilidade real e muito palpável, isso é.